Bom dia, bom dia, bom dia. É, Gravando mais um momento da nossa APNP História e Análise, né? Voltada principalmente para alunos do terceiro ano do ensino médio, numa busca de oferecer uma forma de rever os conteúdos que já foram trabalhados, no caso do terceiro ano, que deveriam ter sido, se nós não tivéssemos enfrentado a pandemia do coronavírus, né? Associando conteúdos de vários anos do ensino médio, nós chegamos a um tema que é muito polêmico e um tema que insiste em voltar para a nossa análise, né? E por isso é tão cobrado em vestibulares, por exemplo, que é o tema da escravidão dos negros, escravidão negra no Brasil, né? Nós estamos vivendo, neste ano de 2021, uma explosão dos casos de racismo, os casos abertos de racismo, e mais que isso, uma decisão da sociedade em geral, não só da comunidade negra, mas uma decisão da sociedade em geral de não tolerar mais casos de racismo. Então, conforme explodem os casos de racismo, explodem também as denúncias do racismo, né? E uma busca de mecanismos de combate ao racismo, né? De repensar sobre a questão do preconceito racial. Não é à toa que o Brasil tem tanto problema com racismo. Né? Os primeiros escravos foram trazidos para o Brasil, escravos negros, né? Foram trazidos no Brasil em 1530. Expedição do Martim Afonso de Souza, a gente considera que vai trazer os primeiros escravos negros. O início do tráfico negreiro é no governo do Mendes Sá, terceiro governador-geral do Brasil. Ali começa um comércio de negros, um tráfico negreiro para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, né? Com Mendes Sá. O primeiro governador foi Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, né? O segundo governador-geral do Brasil foi Duarte da Costa. E o terceiro foi Mendes Sá, onde começa o tráfico negreiro para o Brasil. Embora os primeiros negros já tivessem vindo antes, 1530, com a expedição do Martim Afonso de Souza, que é o homem que começa a colonização do Brasil. Bom, e quando é que acaba a escravidão no Brasil? Pelo menos acaba oficialmente a escravidão no Brasil. 1888, quando nós temos a Lei Redentora, né? No 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, em nome de seu pai, né? Dom Pedro II, Isabel realiza a Lei Áurea e liberta cerca de 650 mil escravos, com um atraso inacreditável. Boa parte dos estados do Brasil, inclusive, já tinham libertado seus escravos. O Ceará foi, por exemplo, um dos primeiros, se não o primeiro estado a libertar seus escravos. O Rio Grande do Sul libertou antes de 1888. Mas, no caso do Rio Grande do Sul, foi uma estratégia, né? A elite latifundiária gaúcha, a elite fazendeira, a elite rural gaúcha, começou a pressentir que estava havendo um movimento pela abolição da escravatura, e então a elite latifundiária gaúcha fez uma lei libertando os negros, mas determinando que os negros teriam que trabalhar mais 5 anos para pagar o seu custo que o dono pagou, né? Então o negro teria que trabalhar mais 5 anos. Qual era o objetivo dessa lei? Né? Não era, como dizia essa elite que fez a lei, garantir que os donos não tivessem prejuízo muito grande e pudessem se adequar a ficar sem aquele trabalhador em 5 anos. Na verdade, o que a elite gaúcha estava fazendo era garantir que durante mais 5 anos teria escravos. Se a lei estadual gaúcha sobre a escravidão tivesse sido cumprida, os negros gaúchos teriam se libertados depois da Lei Áurea. Então, não é verdade que no Rio Grande do Sul foi feita a abolição antes do Império Brasileiro, né? Na verdade, o que se fez, repito, foi uma lei estadual para garantir um uso dos escravos negros por um período maior, né? Já que havia um clima de libertação dos negros no Brasil. Bom, vejam, os primeiros negros são trazidos para o Brasil em 530, a Lei Áurea de 1888, ou seja, nós passamos 358 anos com escravos negros. Pior do que isso, se você somar de 1888 até 2020, dá menos de 300 anos. Ou seja, ao longo da história do Brasil, nós convivemos mais tempo com a escravidão do que com a liberdade, né? Os negros, eles foram, durante mais tempo da história do Brasil, escravos do que homens livres. É por isso que não se apaga de uma hora para outra a questão do racismo, né? E é por isso que se fala tanto hoje em dia no racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? É o racismo que não se sente, é o racismo que existe, é o racismo das pessoas que são racistas e nem se dão conta do seu racismo, porque ele está impregnado dentro da nossa sociedade, ele está impregnado dentro de cada um de nós, né? Dentro dos próprios negros, já que nós, quando nós convivemos dentro de uma sociedade,
nós passamos a ser influenciados pelos valores dessa própria sociedade, né? É por isso que, por exemplo, todos os brasileiros sofrem influência do pensamento cristão, mesmo quem não é cristão. Porque como nós convivemos numa sociedade cristã, nós passamos a introjetar, a ter na nossa mentalidade, nos nossos atos, no nosso cotidiano, valores cristãos, porque convivemos na sociedade cristã. É a mesma coisa a questão racial, né? Por mais que nós tentemos lutar contra o racismo está dentro de cada um de nós, né? Porque nós vivemos numa sociedade racista, preconceituosa, né? E nós não apagamos ainda as centenas de anos durante os quais os negros foram escravos dentro da nossa sociedade. Por isso que o racismo ele existe, e aí nós chamamos isso de racismo estrutural, né? Esse racismo que não se consegue remover, e que existe uma luta para que se repense sobre ele nos dias de hoje. Também se fala muito hoje da questão do lugar de fala, né? De que deveria se possibilitar aos negros a possibilidade de falar sobre eles mesmos. Deveria se escutar a voz do negro para que ele falasse sobre a negritude. Afinal de contas, historicamente, como aos negros não era permitido o lugar da análise, o lugar da reflexão, né? Dificilmente nós tínhamos emissoras de televisão, por exemplo, que contratavam apresentadores negros. Nós temos pouquíssimos cientistas negros no Brasil. Resultado, quem fazia e até hoje faz, na maioria dos casos, a análise sobre a negritude e sobre os problemas enfrentados pelos negros são brancos. E é por isso que os negros têm pedido, ao longo das últimas décadas, que eles tenham um lugar de fala. Ou seja, que os negros possam falar sobre ser negros numa sociedade racista. Essa é a tal da discussão sobre o tal do lugar de fala que se menciona tanto, e às vezes a gente não sabe nem o que são esses termos, o que é racismo estrutural, o que é lugar de fala. São problemas que a negritude hoje se dispõe a debater, né? E não só se dispõe a debater, como se dispõe a modificar. Um outro problema, por exemplo, que nós temos visto muito nos dias de hoje é o movimento feminista negro, né? A partir de uma crítica das mulheres negras ao feminismo tradicional, que era um feminismo classe média ou classe alta branco, né? Existe uma denúncia das mulheres negras de que o movimento feminista tradicional ele não escuta a voz das mulheres negras de periferia e que muitas vezes as demandas das mulheres brancas de classe média ou de classe alta não são as mesmas demandas das mulheres negras da periferia. Portanto, existe uma denúncia hoje de movimentos negros, né, de que é hora de escutar a voz da mulher negra também, não só da mulher branca. Portanto, existe uma denúncia de que mesmo movimentos inclusivos, como o movimento feminista, são eivados, são contaminados pelo racismo que está presente em toda a nossa sociedade. Tá? Bom, falando um pouco da questão do racismo no Brasil, né, da questão da escravidão negra no Brasil, que é um dos temas tradicionais de se refletir ao longo do ensino médio, também ao longo do ensino superior, não tem como não discutir esse tema, né? Nós temos que lembrar que o Brasil foi o país que mais recebeu escravos no mundo, né? Na América, por exemplo, nós fomos o primeiro, os Estados Unidos foram o segundo. Aproximadamente mais de 40% dos negros que saíram da África vieram para o Brasil. Mais de 4 de cada 10 negros que saíram da África vieram para o Brasil. Pra vocês terem uma ideia, tá? Em torno de 45%, ou seja, quase metade dos negros que saíram da África vieram para o Brasil. Por isso nós temos tanto problema com a questão do racismo, e nós temos tanto problema em enxergar a igualdade racial, né? Afinal de contas, esse negro não veio para cá para ser um funcionário bem pago. Esse negro não sai da África para vir para o Brasil para ser um trabalhador bem remunerado. Esse negro vem para cá para ser escravo. E como escravo, qual é a configuração de um escravo? Escravo é uma mercadoria, né? O negro sai da África para ser uma mercadoria no Brasil. E essa ideia do negro como mercadoria vai continuar mesmo depois da abolição da escravatura. Até porque, feita a abolição por Isabel, foi proclamada a República. Um ano depois foi proclamada a República. Pouco mais de um ano depois foi proclamada a República.
né? E proclamada a República, não houve por parte dos líderes republicanos nenhuma iniciativa no sentido de melhorar as condições de vida dos negros, reinseri-los na sociedade. A República, que se dizia democrática e se dizia mais inclusiva do que a monarquia, a República Brasileira nasceu ainda mais elitista do que a monarquia, né? Nós saímos do domínio de um imperador que tinha uma visão social interessante, até porque Isabel era uma mulher muito envolvida com causas sociais. Então nós saímos de um imperador muito querido pelos pobres, um imperador que foi protegido por ex-escravos que formaram a Guarda Negra, né, e que protegia o imperador Dom Pedro II e Isabel. Então havia uma ligação de Isabel e de Dom Pedro II com as camadas mais pobres. Quando é proclamada a República, nós temos a deposição deste imperador, que é mandado para a Europa, e assume o poder do Brasil uma elite latifundiária, plantadora de café, sem o mínimo interesse de inclusão social ou de políticas sociais. A República Velha, ela é mais excludente do que a própria monarquia imperial brasileira, né? Resultado disso, feita a abolição, não há políticas de melhoria de vida para os negros. A gente costuma dizer que o negro sai da senzala e vai direto para as favelas. Tem aquela música que foi muito cobrada, muito mencionada, né? Tem uma versão do Seu Jorge maravilhosa, que é A Carne, né? Mas a versão mais gritante, mais triste, é a versão da Elza Soares, né? Quando se grita no refrão. Vou colocar os links dessas músicas do YouTube lá no nosso AVA, tá? E no refrão eles gritam uma frase que hoje está muito na moda, é muito usada: a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? É uma frase muito pesada: a carne mais barata do mercado é a carne negra. Porque, efetivamente, ao se dizer essa frase, está se deixando claro qual é o papel do negro dentro da sociedade brasileira. E o negro não é, historicamente, um cidadão. O negro é uma mercadoria, né? E, em boa parte dos casos, o negro no Brasil continua sendo uma mercadoria. Afinal de contas, os salários pagos para os negros continuam os menores. Os negros continuam minoria nas universidades. Os negros continuam minoria na gestão empresarial das empresas, sejam públicas ou privadas. Vocês dificilmente vão ver gerentes negros, né? É só vocês irem no shopping, por exemplo, ou irem em qualquer loja do centro de Pelotas. Vocês dificilmente vão ter negros trabalhando em gerência. Para piorar a questão, vocês dificilmente vão ter negros atendendo em locais públicos, porque um dos requisitos históricos para se contratar um vendedor é boa aparência. E em muitos casos, quando se seleciona a boa aparência, está se deixando subentendido que a boa aparência vem de um padrão europeizado. Ou seja, cabelo pichain não é boa aparência, né? Feições mais negras não são boa aparência. E as empresas, quando contratam, por exemplo, atendentes negras, são atendentes negras com feições mais, como é que nós vamos dizer assim, com feições mais parecidas com as feições brancas. Então, a mulher negra com a característica negra, com a feição que nós identificamos como mais africana, tem muita dificuldade de conseguir emprego no Brasil. Tá? Onde é que nós vamos ter os negros trabalhando? Nós vamos ter os negros trabalhando em locais que não são vistos. Faxina, por exemplo, né? Serviços internos, né? Entrega de produtos, que são os lugares onde os salários são ainda menores. Então, é por isso que o negro se tornou invisível dentro dessa sociedade. E os salários são cada vez mais baixos para a comunidade negra. Por isso, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá? Tem uma outra música que eu indico que vocês vejam. É uma letra eu acho que é do Ed Rock, que é Vidas Negras. Pediria que você escutasse, eu vou colocar o clipe também, né, dessa paulada que é a música Vidas Negras, que o refrão é a frase que hoje está sendo usada pelo movimento negro, Vidas Negras Importam. É o refrão da música, é uma paulada. Vou colocar lá para vocês também, né, essa música do Vidas Negras. São os problemas do Brasil. E o Brasil não consegue pensar seu futuro. É uma coisa interessante, nós no Brasil nós não conseguimos pensar nosso futuro porque nós somos reféns do passado. O Brasil não consegue sair do seu passado. O Brasil é refém de erros cometidos do passado. Nós não conseguimos superar a herança da escravidão. Nós não conseguimos superar a herança do machismo. Nós não conseguimos superar a herança da desigualdade social.
Então, o Brasil não consegue pensar o seu futuro porque está sempre tentando resolver o seu passado e não consegue resolver o seu passado, né? E um desses problemas do passado é a questão da escravidão. Bom, falando um pouco do passado, já que isso é uma aula de história, né? Se bem que essa reflexão que eu estou fazendo é muito importante também. Os negros já eram escravos na África antes de começar as navegações. Já havia escravidão de negros com negros na África antes do início das navegações. Portugal e Espanha não inventaram a escravidão. Negros já escravizavam negros. E reinos africanos se ergueram poderosos, porque a África não era só formada por tribos. Havia na África reinos poderosíssimos, com reis muito poderosos. Uma das fontes de poder dos africanos antes da chegada dos navegadores era a escravidão. Reinos africanos rivalizavam com outros reinos e, ao vencerem guerras, batalhas, escravizavam negros desses outros reinos. Mais do que isso, reis poderosos atacavam tribos para escravizar os negros dessas tribos. Então, Portugal e Espanha não inventaram a escravidão. A escravidão de negros com negros já havia. E aquela ideia de que os negros tinham que voltar para a África, porque na África eram todos iguais, na África o negro era feliz. Isso é uma versão idílica, é uma versão dourada, bonitinha, de como era o continente africano antes das navegações. A África era desigual, havia guerras tribais, negros eram escravizados, principalmente no caso da África, mulheres, porque as mulheres eram muito usadas para trabalhos domésticos e para plantações, para agricultura. É por isso, inclusive, que para os reis africanos mais poderosos, o comércio de negros com Portugal e Espanha e depois França, Holanda e Inglaterra foi um grande negócio, porque na África eles preferiam escravizar as negras. E com isso os negros ficavam sobrando. Na África não se gostava do uso dos negros. Portugal e Espanha queriam exatamente o contrário, repito, depois França, Holanda e Inglaterra também. O que eles queriam? Na maioria, escravos homens para trabalhos braçais na América. Com isso se formou um grande negócio. Os reis africanos se livravam dos homens das tribos que eles não usavam, né, e que eles queriam escravizar as mulheres, e ainda ganhavam dinheiro com esses homens negros que eram escravizados. E no caso dos navegadores, era um baita negócio, porque eles estavam comprando uma mercadoria que para eles era muito valiosa e a preço muito baixo, porque na África não era uma mercadoria valiosa, o homem negro, e vendiam na América a altos custos para os grandes proprietários rurais. Não só grandes proprietários rurais, a escravidão vai estar dentro de todos os setores da sociedade americana. Então, por exemplo, nós vamos ter negros que vão trabalhar nas cidades, nós vamos ter negros que vão trabalhar na mineração, nós vamos ter negros que vão trabalhar no comércio, nós vamos ter negros que vão ter liberação, inclusive, para fazerem pequenas atividades, entregando o lucro para os seus donos. A escravidão ela esteve dentro de toda a sociedade brasileira. Nós temos negros que vão criar os filhos brancos das famílias tradicionais. Tá? Mas, na América, a maioria dos escravizados foram homens. A voz está brava. Na América, a maioria dos escravizados foram homens. Na África, a maioria dos escravizados foram mulheres. Ainda, na maioria dos casos, Portugal e Espanha não compravam escravos na África. Portugal e Espanha trocavam escravos com reis africanos ou com grandes comerciantes africanos, né, os pumbeiros, trocavam escravos por produtos. O principal produto que era comercializado pelos europeus na África em troca de escravos eram tecidos. Tá? Era o que era mais valioso, além de alguns outros produtos que eram levados da Europa para a África, como, por exemplo, fumo, como, por exemplo, cachaça, que era tirada da América e levada para a África. Né? Não só cachaça, mas cachaça, rum, né? Produtos alcoólicos que eram produzidos na América e levados para a África pelos europeus para trocar por escravos. Então, havia um comércio
com os negros na África. E aquela visão que a gente costuma pensar de que os europeus entravam a África dentro, escravizando à força os negros, não foi a principal forma de aquisição de negros na África. A principal forma de aquisição de negros na África foi a troca. Ah, tu queres dizer então que houve conivência de reis africanos com a escravidão? Com certeza. Houve a aceitação da escravidão por reis africanos. E sim, alguns reis africanos enriqueceram e alguns reinos africanos se fortaleceram escravizando negros das tribos. Bom, então os negros foram desunidos. Eles não eram unidos, eles eram formados por centenas de tribos. Aliás, a caracterização da pessoa como negra só ocorria dentro dos navios negreiros. Porque até o negro entrar dentro do navio para ser trazido para a América, ele não era negro. Ele era membro de uma etnia, membro de uma cultura africana. Na África, eles não se consideravam negros, eles se consideravam membros de etnias. Inclusive, havia etnias ou tribos que brigavam umas contra as outras, estimulando o comércio da escravidão. É por isso que a gente diz que, vamos dizer assim, o berço do negro é o navio negreiro, né? O ventre do negro é o navio negreiro. Eu indico uma outra música que eu gosto muito e que trabalha essa ideia de que o negro nasce no navio negreiro, porque é ali que ele passa a ser rotulado pela cor da sua pele, né? Dentro do navio negreiro, é a música Zumbi, que é do Jorge Benjor. A versão mais bonita que eu acho é do Caetano Veloso, tá? Então vou colocar também o link ali para vocês darem uma olhada na música Zumbi. Tem uma outra música que eu estou tentando me lembrar. Tem uma outra música que é muito, muito interessante. É a música Navio Negreiro. Estou indicando várias músicas, tá? E estou anotando aqui para deixar para vocês. Também tem a música Navio Negreiro, que é um poema de Castro Alves, né? O poeta da luta contra a escravidão, que foi musicada. E a versão que eu acho mais bonita é com o Caetano Veloso e a Maria Bethânia cantando, tá? Navio Negreiro. Vamos lembrando de uma série de músicas, de letras, né, que podem ser usadas por vocês na preparação de vocês, na reflexão de vocês sobre a questão da escravidão neste país, o passado e o presente do racismo. Bom, portanto, a maioria da escravidão que era conseguida na África, a maioria dos escravos que eram conseguidos na África pelos europeus, não era através de captura, era através de negócio. Se estabelecia um negócio entre os reinos europeus e os reinos africanos, ou entre os chefes de tribo africanos e os reinos europeus. E havia um comércio. Houve expedições de captura? Também houve, mas elas não são a regra. A regra é o comércio destes negros. Bom, como é que se posicionava a Igreja Católica sobre a questão da escravidão? Do século que a escravidão europeia de negros começa no século XVI e se estende até o século XIX. Né? O Brasil foi o último país livre a acabar com a escravidão. Tá? Por isso, as manchas do racismo no Brasil. Pior é que o segundo que mais demorou a libertar os negros na América foram os Estados Unidos. Não são os Estados Unidos, que têm seríssimos problemas raciais nos dias de hoje. Brasil e Estados Unidos estão colhendo os frutos do passado. Quais sejam esses frutos? A escravidão e a manutenção da escravidão durante séculos. Bom, quanto à Igreja Católica que eu tinha perguntado, a Igreja Católica não se opunha à escravidão negra. Não só a Igreja Católica não se opunha, como a Igreja Católica ela estimulava a escravização dos negros. Por dois motivos. Primeiro, porque parte do lucro ganho com o comércio dos negros era vendido, era doado para a Igreja Católica. Então, quanto mais escravidão fosse feita de negros, mais recursos a Igreja Católica recebia através de doações. Segundo motivo da Igreja Católica não se opor à escravidão dos negros é porque a Igreja Católica considerava que, ao se escravizar os negros, estaria diminuindo a escravização sobre os índios. E a Igreja Católica prefere salvar as almas dos índios do que salvar as almas dos negros. Um dos motivos é uma questão bíblica, uma visão um tanto quanto complicada da história de Noé, né? Aliás, não é de Noé. Da história de... Sim. História de Noé. Aquela história de que Noé teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé, e que Cã, o Noé tomou um trago de vinho, e o Cã entra na tenda do seu pai, Noé, né? E vê Noé nu, embriagado, e em vez de proteger a nudez do pai e proteger o estado de fraqueza do pai, ele vai se vangloriar para os irmãos,
de ter visto o pai num momento de fraqueza, usando isso para ganhar respeito, para se impor aos seus irmãos. Ele tinha um segredo do pai que agora ele controlava. Quando Noé se acordou da bebedeira, né, Noé amaldiçoou Cã e amaldiçoou todos os descendentes de Cã. Segundo uma versão da análise da Bíblia, e isso aí é um pedacinho, pessoal. Se vocês lerem a Bíblia, a história de Cã é um pedacinho da Bíblia, que foi uma bota pedacinho nisso. Essa história do Cã, porque depois o Cã teria ido para a África, né? Cã, ao ser expulso por Noé, ele teria ido em direção à África. E por isso, os africanos, que são os descendentes de Cã, são malditos. Porque são descendentes, os africanos são descendentes negros, são descendentes de Cã, o filho maldito de Noé. Por isso, eles são amaldiçoados, já que Abraão, eu tô com Abraão na cabeça, já que Noé amaldiçoou todos os descendentes do seu filho, que não respeitou a ele, né? Por isso, os descendentes de Cã são malditos e os negros são descendentes de Cã. Por isso, quando se escravizava os negros, quando se batia nos negros, quando se humilhavam os negros, estava se dando, na verdade, para os negros a chance de pagar o que eles deviam para Deus. Olha a sacanagem do negócio. Por isso, a escravização dos negros não só ela era aceitável, como ela era recomendável. Né? Além disso, claro, a Igreja Católica defendia os índios. Bom, por que escravizar negros no Brasil se havia índio à torto e direito aqui? Bom, a opção de Portugal pelos negros passa por dois motivos. Primeiro, uma questão de que os índios eles foram exterminados pelas doenças, em especial a varíola, vai exterminar os índios. Num primeiro momento, os europeus vão usar a varíola como um instrumento de dominação sobre os índios. O problema é que, ao longo do tempo, o extermínio dos índios vai fazer com que surja a necessidade de trazer um outro trabalhador para substituir os índios. Os índios chegaram a ser usados, sim. Tá? Principalmente no ciclo da cana-de-açúcar, os índios foram escravizados, sim. Mas, logo eles passaram a ser exterminados, principalmente pelas doenças, o que gerou a necessidade da substituição dos índios pelos negros. Primeiro nas lavouras de cana, depois na mineração. E depois os negros vão se espalhar pelos mais variados serviços no período colonial brasileiro e no período imperial depois. Então, o primeiro motivo é que os índios vão ser exterminados pelas doenças, gerando a necessidade de um novo trabalhador. O segundo motivo é o lucro do tráfico negreiro. Se pudesse escravizar os índios, já tinha índio, como eu digo, brincando, né? Tinha índio correndo pelado à torto e direito aqui no Brasil. Era só botar os índios para trabalhar. Mas a coroa portuguesa, como é que ela ia tributar a escravização dos índios? Por isso, ao desestimular a escravização dos índios, baseado na ideia de que os índios podiam ser catequizados, podiam ser trazidos para o reino de Deus, né? Eles eram filhos de Deus desgarrados, né? E, portanto, os índios não deveriam ser escravizados, e sim submetidos a trabalhos que fossem instrutivos, né? Trabalhos que reaproximassem eles de Deus, como os trabalhos que os índios faziam nas missões jesuíticas para os jesuítas. Se o índio não pode ser escravizado, ou não deve ser escravizado, a opção pelos negros é um grande negócio, já que o índio, como eu disse para você, estava aqui, era só pegar para trabalhar e não teria como tributar. A partir do momento que tu passa a trazer os negros da África para o Brasil, tu passa a tributar. Né? E qual é o interesse português no tráfico negreiro? O imposto. O imposto cobrado sobre a venda do negro no Brasil. Como toda mercadoria que é vendida no Brasil, tem que pagar tributos. Quanto mais escravizados os negros fossem, mais tributos a coroa portuguesa receberia. Então, um dos grandes fatores que levou à escravização dos negros, a opção pelos negros, era o dinheiro pago a Portugal por tributos sobre a venda dos negros aqui no nosso Brasil, né? E na América. Tá? Bom, quem fazia o comércio dos negros, quem conduzia o tráfico negreiro, os navios negreiros, ao contrário do que nós aprendemos, também não é Portugal e Espanha. Quem faz o tráfico negreiro são comerciantes, tá? Pombeiros, particulares, que assinam um contrato, a gente chama de assiento, eles assinam um contrato com Portugal e Espanha, ganhando a permissão para fazer o tráfico negreiro e se dispondo a pagar os impostos que a coroa cobra sobre a venda dos negros. Mas não é Portugal e Espanha que pega negros, são comerciantes que fazem isso. Tá? Claro, com a permissão de Portugal e Espanha e pagando imposto para Portugal e Espanha. Mas não é como a gente costuma aprender ou pensar,
Lá foi o exército, ia o exército de Portugal na África, pegava os negros à força e trazia para cá. Não, são comerciantes, em muitos casos comerciantes negros, porque muitos navios negreiros eram conduzidos por negros e muitos traficantes de negros eram negros, inclusive africanos. Tá? Muitos casos, filhos dos reinos mais poderosos da Europa, filhos dos reis africanos que viravam comerciantes de negros e ganhavam dinheiro fazendo o tráfico negreiro. A presença de Portugal e Espanha está na tributação, na cobrança de impostos. Bom, os negros eram trazidos para cá nos navios negreiros, que embarcavam de 200 a 500 negros vivos, né? E 15 a 20% desses negros morriam durante a viagem, né? Seja de peste, seja de escorbuto, que é uma doença causada pela falta de vitamina C, né? E que causa o apodrecimento da pele do corpo, seja por suicídio, né? Muitos negros se matavam, seja por uma série de outras doenças, má alimentação, que eles iam pegando durante a viagem, que podia durar meses. Bom, quando eles chegavam no Brasil, como mercadoria que eram, os negros eram vendidos, né? E quando os negros eram vendidos, eles são vendidos como outras mercadorias. Por isso, havia um grande jogo entre quem vendia, que escondia os defeitos dos negros, dessa mercadoria, e quem comprava, que buscava descobrir quais eram os defeitos para diminuir o valor de venda desses negros. Por isso, os comerciantes de negros, por exemplo, tingiam manchas que poderiam desvalorizar os negros. Passavam, por exemplo, produtos que fizessem brilhar os dentes dos negros, escondendo a idade que dava para ver pelo estado de saúde dos dentes dos negros, né? Escondiam, por exemplo, machucados das mãos dos negros, escondiam unhas quebradas que diminuíam o valor. Os vendedores de negros valorizavam o produto, escondiam seus problemas. Já quem comprava buscava descobrir quais eram esses problemas. Por exemplo, havia a contratação de médicos que achavam que poderiam saber a saúde dos negros através do gosto do suor. Por isso havia especialistas em lamber os escravos, para através do gosto do suor saber a saúde dos negros. Também importava nessa compra e venda dos negros a região de onde eles vinham, porque acreditava-se que certas regiões eram melhores para fornecer negros para determinadas atividades e outras regiões eram melhores para outras atividades. Eu estou com 32 minutos, estou fechando esse primeiro vídeo sobre a escravidão negra. Volto em seguida para gravar o segundo vídeo sobre o mesmo tema, tá? Já voltamos.